a relação entre atividade física e imunidade? Você nunca fica gripado, tem uma saúde de ferro, tá na melhor forma da sua vida, treinando para aquela prova importante. Mas aí, no momento de pico de treino, ou ainda pior, antes da prova, você fica doente. Por que será que isso acontece? Qual é essa relação delicada entre atividade física e imunidade? E como ficar mais forte treinando e competindo sem ficar doente? Te conto agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Esse vídeo é sobre imunidade, ele não serve só para quem faz atividade física, pelo contrário, vai servir inclusive para te estimular a começar a se movimentar, para você que não está fazendo nada. Então não esquece, quem já está acompanhando o canal, conhece nossos vídeos, compartilhe ele com a turma que ainda não conhece o Fala Lu. Pode ser que tenha muito conteúdo interessante que pode ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas. Isso ajuda bastante o canal a crescer, sempre trazendo conteúdo de qualidade. Vamos falar de imunidade e deixo aqui já uma ressalva que imunologia foi uma das matérias mais difíceis de todo o meu curso de medicina. Realmente era algo cabuloso, não tem nada de simples. Por isso um grande desafio é tentar simplificar um pouco as coisas aqui para vocês. Eu espero ter conseguido atingir esse objetivo fazendo um vídeo objetivo e prático. E prometo que lá no final eu vou trazer 3 estratégias que são cientificamente comprovadas para reduzir suas chances de verdade de ficar doente, de melhorar a sua imunidade. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema imune, que não é nada simples. A gente pensa, né, e hoje em dia tem muita coisa sendo vendida em relação à imunidade, que o sistema imune é como um músculo, que a gente pode deixar mais forte tomando suplemento ou fazendo alguma coisa específica. Mas, gente, não é bem assim que funciona. Infelizmente, a coisa é muito mais complexa. O sistema imune pode sim ser suprimido. A gente suprime ele para alguns tratamentos, por exemplo, em quimioterapia, a gente precisa suprimir o sistema imune, por isso a pessoa tem mais risco de infecção. Ou, por exemplo, o meu dia a dia, que são pacientes que fazem transplante. E eles têm que tomar um imunossupressor, que é um medicamento para que o corpo não rejeite o órgão, e isso deixa, assim, algumas partes do sistema imune funcionando de uma forma diferente. Mas o inverso, deixar o sistema imune mais forte como um todo, simplesmente não acontece. As coisas são um pouco mais complexas. Mas, basicamente, o sistema imune é o que vai nos proteger de qualquer agressão aí na Terra, né? Vírus, bactéria, fungo, parasita, qualquer toxina. O sistema imune também participa bastante da nossa cicatrização, então da cura, né, de lesão, de ferida e tudo mais. E ele é composto por várias células, por exemplo, os linfócitos que estão no nosso sangue, por tecido, como o tecido linfático, e alguns órgãos, fígado, rim, baço, tudo isso trabalhando junto. Além disso, ele tem 2 partes principais, que é o sistema imune inato e o adaptativo. O inato é aquele que a gente já nasce com ele e ele oferece uma defesa básica, inicial, para qualquer tipo de invasor. Ele é a primeira proteção e ela é meio genérica. Em geral, ele só tem problema quando a gente nasce com algum problema. Já a imunidade adaptativa é desenvolvida ao longo da vida. Então, conforme a gente vai se expondo a algum agressor, algum invasor, o nosso corpo vai aprendendo a combater esse invasor de uma maneira mais específica. Esses invasores são conhecidos para o sistema imune, para a imunologia, como um antígeno. E os antígenos são essas substâncias que vão fazer com que o sistema imunológico humano o reconheça e estimule alguma resposta imunológica. E essa resposta imunológica ao antígeno é feita por linfócitos. Um dos linfócitos, tem 2 tipos, né, o T e o B. O linfócito B é o que produz o anticorpo, que a gente conhece bastante por conta das vacinas. E esses anticorpos vão combater, né, o invasor, eles vão marcar o nosso corpo que existe aquele antígeno que precisa ser neutralizado ou eliminado pelo sistema imunológico. E aí tem mais um monte de coisa que não vale a pena aqui entrar em detalhe, linfócito T, macrófago, T helper, tem um monte de coisas muito específicas. São milhares de componentes do sistema imune que vão exercer um monte de funções diferentes e pode ter problema e doença relacionada a várias dessas etapas. Por isso, já é uma loucura pensar que existe um shot, que existe um comprimido, que existe um suplemento que vai dar um boost no seu sistema imune como um todo. Não, gente, isso não acontece. Mas sim, tem substâncias que agem especificamente numa função ou em outra função e pode ajudar de alguma forma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fato é que a função imunológica é influenciada desde uma condição genética, então como é que você nasce com essa sua defesa inata, e fatores externos, que tem tudo a ver com o nosso sistema de defesa. Estresse,
desnutrição, né, ou alimentação ruim, falta de sono, o próprio envelhecimento vai nos deixando mais susceptíveis a infecções e também a atividade física, que a gente já viu aqui no canal, que está relacionado com basicamente tudo que a gente faz nesta vida. Vamos falar então sobre os efeitos de fato do exercício físico na função imune e como isso pode se relacionar ao risco de infecção. Todo mundo fica resfriado em algum momento da vida. Tô para desafiar vocês aí se eu tenho alguém que nunca ficou resfriado. As pesquisas mostram que a atividade física de uma pessoa vai sim influenciar nesse risco de ficar resfriado. Mas essa relação tem como resposta uma curva em J. Vou colocar a curva em J aqui para vocês, que é desse estudo que mostrou essa associação de atividade física com imunidade. Quem não faz nenhuma atividade física tem um risco mais elevado do que quem faz essa atividade física de ter alguma infecção. À medida que você começa a se exercitar, você vai ficar mais ativamente preparado para combater infecção. Então você vai melhorando o seu sistema imune. Só que a partir de um ponto, a partir de uma quantidade de atividade física, quando ela se torna muito intensa, com muito volume, você começa a ter de novo um risco aumentado, sendo que esse risco vai até ultrapassar o risco de quem não faz atividade nenhuma. Vamos trazer aqui um termo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar e nós médicos usamos demais, que é o termo IVAS. O que é IVAS? É uma infecção do trato respiratório superior. Essas infecções super comuns, que incluem desde resfriado comum, a gripe, sinusite, amidalite. A maioria delas é causada por vírus e o adulto, em média, tem de 2 a 4 IVAs por ano. E crianças pequenas, quem tem filho pequeno ou convive com criança sabe, em geral tem o dobro dos adultos, porque ele está inclusive construindo essa sua imunidade aos vírus mais comuns presentes aí no mundo. A gente está constantemente exposto aos vírus que causam as IVAs, que agora vocês já sabem o que é. Quando o médico fala IVAs entre si, assim, vocês já sabem o que é. Outros patógenos causam diarreia, tem o Covid, tem um monte de coisa que pode causar infecção o tempo todo em contato com a gente. Todos os dias, então, nosso sistema imunológico vai nos proteger contra esses micróbios que estão, sim, circulando o tempo todo. A gente está exposto a esses patógenos quando a gente entra no metrô e tem um monte de gente, quando a gente está num ambiente com outras pessoas ou colocar a mão num lugar sujo. E a atividade física, então, ajuda, mas também atrapalha a imunidade. Qual que é esse efeito do exercício? Eu falei da curva em J, né? Então, nenhuma atividade física é ruim para a imunidade, mas muita atividade física pode ser ainda pior. Vamos falar então primeiro da atividade física com um papel que ajuda, que melhora a nossa imunidade, que é para a maioria das pessoas, a atividade física moderada, recomendado pela OMS. Um estudo de 1 ano com mais de 1.000 adultos descobriu que 1 a 2 horas de atividade física moderada por dia reduzia em 1/3 o risco de contrair IVAs em comparação a quem tinha um estilo de vida sedentário, inativo. Então esse estudo de 2011 foi o primeiro a mostrar que, olha, quem faz atividade física tem menos gripe, tem menos resfriado do que quem não faz. Um outro estudo mostrou que se exercitar 2 ou mais vezes por semana tem metade do risco de precisar faltar à escola ou faltar ao trabalho. Tem gente que não vai gostar disso, né? Mas a maioria das pessoas não quer faltar porque tá doente, por conta dessas gripes que levam aí a bastante absenteísmo. Alguns estudos sugerem que a atividade física regular melhora a resposta imune, aumentando o número e a atividade das células imunes, como as células T, as células natural killer, e ajuda a combater infecções. Além disso, a atividade física pode ajudar a reduzir a inflamação crônica no corpo, o que pode ter um efeito bastante positivo para a imunidade. Agora, Lu, você falou que muita atividade física é ruim. Quando que é ruim? Quando é que a gente passa da conta e começa a ter uma piora da nossa imunidade? Um estudo mostrou que tem um aumento de 2 a 6 vezes no risco de desenvolver uma IVAS na semana seguinte a uma maratona e a uma ultramaratona. Isso se deve em parte pelo aumento de hormônio do estresse, que é liberado nessas provas, então adrenalina e cortisol, e isso suprime a função dos glóbulos brancos, ou seja, semana pós-prova, principalmente provas longas, provas intensas, aumentam bastante o risco de ter um resfriado, de ter uma gripe. Após um exercício extenuante, os atletas entram então nesse breve período de tempo que eles têm uma resistência imunológica mais enfraquecida, fazendo com que eles fiquem mais suscetíveis à infecção viral, bacteriana e particularmente a essas infecções de via aérea superior, que são bastante comuns, que são as IVAs. Segundo os estudos, então, quais são as condições de exercício que aumentam o risco de piora do sistema imunológico? A maioria dos estudos mostra, então, que quando o exercício é contínuo,
e prolongado, quando ele dura mais de 90 minutos e quando ele tem uma intensidade de moderada a alta, a partir de 55 a 75% da capacidade aeróbica máxima. E também quando ele é realizado sem a ingestão, sem a suplementação de carboidrato necessária para essa duração e essa intensidade. Outro problema em relação aos atletas é que a exposição aos patógenos, esses micro-organismos que causam doenças, é maior durante essa atividade que dura bastante e que ela acontece com muita frequência. Porque nesses momentos, a profundidade da respiração e a frequência respiratória é mais intensa, fazendo com que a entrada e saída de ar que leva aí os patógenos que estão em qualquer lugar seja maior. Principalmente quando o atleta está correndo numa multidão, como é numa maratona. Ou também quando ele passa por viagem. Então, quando ele pega um avião para ir para uma prova, no avião ele já está num ambiente que tem maior risco. Aí, durante a prova, ele está num lugar respirando muito com um monte de gente do lado. Inclusive, algumas dores de garganta, que muitas vezes acontece pós-maratona, nem é por uma infecção viral, nem tem uma causa viral, mas pode ser simplesmente por alergia ou por uma inalação de poluente, de ar frio, de ar seco, nesse contexto que o atleta está vivenciando nesse período peri-prova, Quando é que esses atletas, então, são mais susceptíveis? A gente já falou desse período peri-prova, mas tem uma percepção comum de que durante climas frios e úmidos há uma maior ocorrência de gripes e resfriados. Mas as evidências científicas não comprovam essa teoria. A maioria das pessoas tem mais resfriado durante o inverno por dois motivos. Um deles é porque no inverno a tendência de aglomeração em ambiente fechado é maior, então janela fechada, um monte de gente, transporte e tudo mais, e possivelmente devido à redução dos níveis de vitamina D, por ser uma época onde as pessoas se expõem menos ao sol. Eu vou falar de vitamina D num vídeo especial para vocês. O fato é que numerosos estudos em atletas tendem a mostrar mais infecção em épocas peri-competição, então perto de competição, e também nesses períodos onde o clima está mais frio. Geralmente também o atleta vai ter mais risco de infecção quando ele está no pico de treinamento, então na fase onde tem maior intensidade e maior estresse associado ao treinamento, incluindo até a ansiedade relacionada a essas fases de pico, de grande treinamento por volume e por intensidade. E a preocupação, obviamente, é grande, porque em geral, quando o atleta está no pico, é porque ele está chegando no seu melhor momento de performance e quando ele está perto de prova é o pior momento para ele ficar gripado. Pode, de fato, estragar um treinamento de meses. Por isso, prevenir infecção é super importante. E é isso que eu vou falar para vocês que ficaram até o final, como treinar e competir sem ficar doente. Eu dividi em 3 itens que eu trago para vocês. O primeiro é em relação a treinos e competição, o segundo em relação a estratégias comportamentais e o terceiro em relação a estratégias nutricionais. Vamos começar falando sobre treino e competição. Dica número 1, como não ficar doente no momento mais importante do seu treinamento. Primeiro, cuidado com o aumento de carga. Faça isso de forma lenta, de forma controlada, de preferência orientada por um técnico. Aumentos repentinos de carga estão associados a piora de imunidade. Faça um calendário adequado de competição para que você tenha tempo de recuperar após uma competição. Vai ser um período de maior risco, mas se você já competiu, beleza. Você tem que se alimentar, dormir e recuperar para ter uma nova competição. Fique atento a sinais de que você está passando do ponto, sinais de overreaching, overtraining. A gente tem vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar na descrição. E lá eu falo dos sinais que você tem que ficar alerta para tirar um pouquinho de intensidade, tirar volume, conversar com o seu técnico. E se nesses momentos de maior intensidade, quando está chegando perto do pico de treinamento, você apresentar qualquer sinal de que vai ficar doente, é a hora, é o corpo te dando uma dica para você cuidar da alimentação, dormir bem e dar uma desacelerada. Se você nesse momento acelerar, fazer treino forte, aumentar volume, aí não vai ter como voltar atrás para essas estratégias que a gente vai colocar agora na sequência. Número 2, estratégias comportamentais, que é basicamente minimizar a nossa exposição aos patógenos. E nisso, gente, todo mundo se formou com mestrado e doutorado agora durante a pandemia. Basicamente é tudo que a gente fez
durante as fases mais intensas da Covid. Evitar lugar sem ventilação e com muita gente. Se você tiver que ficar num ambiente desses, usa máscara, e não é pelo Covid, é pelos outros vírus que estão circulando além do Covid. Usar álcool gel sempre que você tiver que transitar em lugares públicos, ter contato, porque a gente acaba levando a mão na boca, a mão nos olhos, isso acaba transmitindo infecção. Lavar a mão com frequência. Tudo aquilo que a gente aprendeu na Covid serve para evitar qualquer IVAS. E a gente agora já aprendeu, não é mais estranho usar máscara que colocar máscara. Então, se está na semana de prova, semana de intensidade, vai andar no ônibus, vai pegar o metrô, o avião, usa máscara. Isso diminui bastante seu risco de pegar qualquer infecção. Para as outras infecções, por exemplo, infecção sexualmente transmissível, usar camisinha, tomar cuidado com banheiro público. Para evitar, por exemplo, algumas doenças que são transmitidas por inseto, usar repelente. E uma dica que é fundamental, tá sempre em dia com vacinação, incluindo as vacinas específicas para algum lugar que você vai viajar, por exemplo, vacina de febre amarela, as vacinas anuais de gripe, vacina de Covid. Vacina não tem erro, precisa tomar, precisa estar em dia. Outra coisa, sono adequado. É fundamental, a gente precisa dormir para o nosso sistema imunológico estar funcionando em ordem. Então isso é uma premissa básica. E além disso, limitar o estresse. O estresse afeta negativamente o sistema imunológico, está relacionado com o nível de cortisol, e a gente sabe que esse gerenciamento do estresse é algo muito importante, principalmente em período peri-prova. Algumas estratégias o canal já trouxe. Meditação, yoga, exercício de respiração, tudo isso abaixa seu nível de cortisol e deixa seu sistema imunológico trabalhar de maneira mais adequada. E agora, terceira dica final em relação às estratégias nutricionais. Primeiro, evitar excesso de álcool. O álcool compromete vários pontos do nosso sistema imune, então semana intensa de treino, tá muito pesado, tá perto de prova, evita o álcool exatamente para deixar seu sistema imunológico funcionar direitinho. Alimentação adequada. Restrição calórica, restrição de carboidrato, principalmente quando a demanda está aumentada, é muito problemático em relação ao sistema imunológico. Tem um monte de estudo mostrando que o uso de carboidrato intra-treino e durante o período de treinamento é fundamental para manter o funcionamento adequado do sistema imunológico. Então, durante períodos mais intensos de treinamento, você tem que ficar particularmente atento em relação a ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e não ter déficit energético. Eu falo sempre aqui no canal, o momento de emagrecer, de perder peso, é antes de entrar nessa fase mais intensa de treinamento, perto de prova. Não pode querer perder peso quando você está no momento principal da sua planilha ou quando você vai competir. Então, o risco fica muito alto, associar a dieta com treinamentos intensos. Evita. Capricha na alimentação, que isso é fundamental. Alimentação e sono são os dois pontos fundamentais para o sistema imune funcionar direitinho. Na linha ainda da parte nutricional, beber água. Temos vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar no link da descrição, mas água é fundamental para o nosso corpo funcionar. E outros suplementos, eu vou falar num vídeo especial só sobre suplementos para imunidade. Como a gente tem algumas coisas bem interessantes, é um assunto controverso, a gente vai falar de vitamina, probiótico, polifenol, zinco, glutamina, muita gente me pergunta da glutamina. Eu achei que esses suplementos mereciam um vídeo especial, então já anota aí que vem em breve esse vídeo sobre suplementação e imunidade. Mas antes disso, quero saber se vocês gostaram desse vídeo. Já deixa um like, então, antes da gente fazer o resumo Fala Lu, porque também o YouTube entende que quando o vídeo tem bastante like, é um vídeo relevante, ele entrega para mais gente. Então, se vocês gostaram, ficaram até aqui, já dá o like, que agora eu falo do resumo Fala Lu. Imunidade é algo muito importante e bastante complexo, porque conecta nosso corpo como um todo. Nossas células que estão no sangue, vários tecidos, órgãos, é complexo e não existe uma coisa só que melhora tudo. Fato é que a atividade física é importante para melhorar a nossa imunidade, mas quando ela é feita com exagero, em excesso, com muita intensidade, ela também piora momentaneamente nossa imunidade. E para isso existem 3 estratégias que vão evitar com que você fique doente nesses momentos importantes, que é um treinamento adequado, medidas comportamentais para evitar risco de infecção e medidas nutricionais. É isso aí, conta pra gente quem já tá colocando em prática essas dicas, quem vai esperar os vídeos de suplemento para saber o que mais extra a gente pode colocar para melhorar nossa imunidade. É isso aí, obrigada e até o próximo vídeo.